Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia 22 de outubro de 2020. Nós estamos falando a respeito da resolução 1309. Então, antes do intervalo a gente falou sobre a resolução 1309. Se você está assistindo esse vídeo agora, saiba que numa aula anterior a gente já tinha iniciado então a respeito da resolução. Então a gente está dando continuidade, ok? A gente tinha conversado até o artigo 37, agora a gente continua, então, seguindo adiante. Aqui vai tratar a respeito de prescrição. Prescrição vamos ver o que vai dizer aqui. Artigo 38 diz assim, ó, a punibilidade dos autuados pelos conselhos de contabilidade por falta sujeita a processo administrativo de fiscalização prescreve em 5 anos contado da data da ocorrência do fato. Senhores, é o seguinte, não é possível, né, pensem vocês. A pessoa não pode, né, ser refém de situações ali, né, infindáveis, né, que nunca se fecha, né, o ciclo, alguma coisa assim. Tais como, né, a questão de uma possibilidade punitiva. Então, vou só fazer depois vou comentar de uma situação, tá? Mas assim, ó, aqui a gente visualiza claramente o seguinte, a resolução, ou seja, a questão da normativa, né, ela vai trazer, olha, prescreve em 5 anos. Prescreve 5 anos do quê? Do quê? É da data da ciência, tipo assim, ó, às vezes aconteceu um crime, ok? Aí a pessoa só descobriu 2 anos depois. Aí ele levou mais 3 anos, ou mais, sei lá, tantos, quase 5. Mas a data da ciência. Prescreve a data da ciência? Não. Prescreve do momento em que ocorreu o fato. Ou seja, se a gente tem qualquer situação para ser cobrada, você consegue, no máximo, voltar 5 anos, ok? Você jamais vai pegar agora, assim, ó, no ano de 2020, tá? Isso serve para defesa, né? Ó, lembra que a gente falou que a gente vai fazer as peças de defesa? Aí chega assim, no ano de 2020, né? Foi aberto um processo administrativo para apurar, né, um ato infracional do contador tal que ocorreu em 1999, quando ele tirou o seu registro de contador. Não é? Prescreve em 5 anos, né? É claro, pessoal, assim, ó, digamos que a infração fosse uma situação que ele não poderia nunca ter conseguido o registro porque nem formado ele era. Aí é uma outra coisa, né? É uma outra, porque ele, na verdade, não poderia ter tido o registro. Mas qualquer ato, qualquer coisa, qualquer infração ali, sujeita a processo administrativo, é 5 anos. É 5 anos. Vocês vão verificar que existe uma preocupação muito grande em relação a alguns crimes, ou para que não haja alguns crimes. Então vocês vão ver assim, né? Tal crime é algo que a nossa legislação, ou de uma forma, cada país tem a sua soberania. Nenhum país, né? A nossa Constituição vai dizer, o Brasil é soberano. Não é para ninguém vir dar palpite aqui de fora no país. Tipo, cara, fica lá fora e a gente aqui, a gente decide, a gente é soberano. Só que existe algo, né, que é um bom relacionamento com os nossos países vizinhos e para manter boas relações internacionais. Então, o que acontece? Acontece, né, a figura do nosso presidente viajar para fora, né, e existe a possibilidade, né, de acordos, né, internacionais, né, convenções, né, que você vai trazer o quê? Você vai trazer essa norma para o Brasil. Ela vem automaticamente? Não. Existe todo um processo que ele vai passar para que daí essa norma entre em vigor. Legal? Estou fazendo uma contextualização que é legal para a gente ter um conhecimento assim, né, de vida e de mundo, tá? Então, assim, ó, por exemplo, no Brasil,
No Brasil, nos países desenvolvidos, eles pensavam assim, cara, o que está acontecendo no Brasil que a pessoa que presta serviço doméstico, que está ajudando aquela pessoa no seio do lar dela, lá no ambiente do lar, por que essa pessoa que é o doméstico não tem direitos, né, direitos como qualquer outro trabalhador? Não, é? Por uma pressão internacional, o Brasil era justamente para acatar uma norma internacional. O que o Brasil fez? Recebendo pressão e tudo mais, porque na verdade ele poderia tornar em vigor, né, algo lá de fora para cá. Eles fizeram então a lei complementar de 2015 para daí então assegurar diversos direitos aos trabalhadores domésticos, tá? Então, comentando isso com vocês, porque é o seguinte, alguns crimes são tidos como imprescritíveis. Alguns crimes, né? Então, por exemplo, assim, se a gente entende assim, olha, poxa, racismo não é legal, ou alguma outra coisa, e você acha assim que isso jamais poderia ser tolerado, ou até pode ser uma pressão internacional, aí o Brasil vai fazer uma legislação, e ele vai modificar, e vai trazer, e vai transformar esse crime num crime imprescritível. Mas se não, todos os crimes, em questão do direito penal também, ocorre a prescrição, né? A prescrição é o quê? É a perda da capacidade punitiva. Então, se for direito penal, é a perda da capacidade punitiva do Estado de cobrar aquela pessoa, certo? Qual que é a maior pena, né? A maior pena é a privativa de liberdade. Você está privado da sua liberdade de ir e vir, é a maior pena. Por isso que daí você tem lá os regimes, né? Por exemplo, regime fechado, né? Questão de reclusão ou detenção, né? Mas a pessoa fica no regime fechado, semiaberto, aberto. Então, a maior pena é a pena privativa de liberdade. Tem as restritivas de direito, também tem a pena de multa. Legal? Não é para vocês serem craques no direito penal, mas essas questões de conhecimento de vida, elas são importantes. Importantes por quê? Porque eu não entendi a lógica. Porque amanhã vocês vão fazendo alguns ajustes, inclusive, né, junto ao conselho. Amanhã você é um conselho federal, né, vai representar um conselheiro federal, e daí você vai buscar de algum norte, né? O cara não precisa inventar a roda. Boa parte dos nossos códigos, eles tiveram uma base, né, de um outro código lá de fora, né? Então, visto um código lá de fora, poxa, isso aqui é interessante. Trouxeram também para o nosso código para formar o nosso código, né? Tá? Então, prescrição é a capacidade punitiva. Então, a perda da capacidade punitiva. Então, passa 5 anos, o Conselho de Contabilidade não vai ter mais como aplicar alguma penalidade, alguma sanção, tá? 5 anos. Nesse caso aqui, vai ver que tem mais informações ainda a respeito da prescrição. E é da data da ocorrência do fato. A contagem do prazo... Do fato gerador, no caso. Oi? Do fato gerador, no caso, né? Tipo, iniciou naquela data... Isso, daquele fato. Então, passou de 5 anos, aquele fato... Isso mesmo. A gente fala fato gerador, já piscou a luzinha assim, né? Direito tributário, né? A contagem será interrompida. Então, assim, ó, tá correndo, né? Interrompeu, tá? Então, vamos ver o que interrompe o prazo. Por conhecimento expresso do autuado ou pela notificação válida diretamente a ele. Pessoal, vocês estão aí com o computador e o celular, né? Pesquisem assim, ó, para mim ter um diálogo com vocês. Pesquisem assim, ó, diferença entre interrupção e suspensão de prazos. Pode pesquisar no Google. Diferença entre interrupção e suspensão. Interrupção e suspensão de prazo. Beleza? Aí a gente já vai falar em conjunto. Quando alguém localizar, me avisa que daí a gente conversa. Beleza? Manda a ficha, Davi. Na interrupção, o prazo volta a contar por inteiro, ou seja, do zero. Devolve ao interessado o prazo integral para a prática do ato processual. É como se o prazo nunca tivesse fluído. Na suspensão, o prazo volta a fluir de onde parou. Conta o prazo que sobrou.
Isso. Por isso que eu comentei com vocês, muito obrigado, Davi. Por isso que eu comentei com vocês que essa questão ali parte do direito é a questão da hermenêutica jurídica, né? Então a gente leu assim, interrompido, suspenso. Às vezes se o cara não é do direito, ou quando o cara fala assim, é a mesma coisa. Não. Então assim, o que o Davi acabou de comentar é o seguinte, tem 5 anos. Aí, não teve ali a notificação válida, ou demorou, não conseguiram localizar o autuado e tudo mais. Quando tá lá no 4º ano, tipo, vai dar 5, né? Passou de 5, tá no 4º ano, o autuado aparece, ou digamos que conseguiram, né, fazer então a notificação, né, de forma válida, ou seja, conseguiram achar a pessoa e houve a notificação válida. Conforme o Davi falou, interrompeu. Ou seja, dali para diante, são 5 anos. Entendeu? Então, tinha 5 anos. Se não conseguissem notificar e coisa e tal, dizer, acabou a pretensão punitiva. Agora, chegou lá no 4º ano, interrompeu. Conhecimento interrompeu. Então, tinha passado 2 anos. Vai continuar? Não. Isso é suspensão. Então, digamos assim, se eu tenho um prazo, vamos supor assim, vou pegar um outro exemplo. Se eu tenho um prazo de 5 dias, suspensão é assim, tenho 5 dias. Aí é segunda, terça. Na terça a pessoa, aconteceu uma situação que o prazo ficou suspenso. Beleza. Foram 2 dias, segunda, terça, ok? Aí, quando voltar, ele começa. 3, 4, 5. Foi 2 dias, né? Vai. 3, 4, 5. Isso é suspensão. Interrupção é assim, eram 5 dias. Chegou lá no 3º, no 4º dia, foi notificado? Começa do 0. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Essa é a diferença, e isso é que significa a diferença entre interrupção e suspensão. Beleza, então o que a gente viu que acontece é interrupção. Então, quais são os casos da contagem ser interrompida? E o prazo prescricional, né? Por conhecimento expresso do autuado ou pela notificação válida diretamente a ele. 2. Pela condenação condenatória recorrível de qualquer órgão julgador dos conselhos de contabilidade. Então, estava correndo lá o prazo, teve a decisão, interrompeu, começa a contar tudo de novo. Tá? O prazo que for, né? Agora, parágrafo 2º. A contagem do prazo prescricional será reiniciada por inteiro a partir da data da apresentação da defesa da decisão condenatória recorrível. Na hipótese de a defesa não ser apresentada ou de ser intempestiva, a gente já conversou o que é intempestiva em outras aulas, né? Intempestiva é assim, você tem um prazo de 15 dias e você apresentou lá no 20º dia. Passou o prazo. A contagem que se refere ao caput desse artigo será reiniciada. Então, na hipótese de a defesa não ser apresentada, não apresentou defesa, ou apresentou, mas foi fora do prazo, a contagem que se refere ao caput será reiniciada no primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo previsto para a sua apresentação. Agora, a gente viu ali os 5 anos, né? Agora o parágrafo 4º diz o seguinte, caso um processo fique paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou de julgamento, deverá ser arquivado de ofício ou a requerimento do autuado, sem qualquer prejuízo ao autuado. O que acontece? Digamos que foi instaurado ali um processo administrativo contra um contador. Só que daí fica naquele chove não molha, né? Fica naquele chove não molha que, tipo assim, o cara fica assim, poxa, já apresentei minha defesa e não sai a decisão. O cara não vai ficar o resto da vida esperando aquilo, ou ter que esperar 5 anos e aquilo não anda. O processo ficou parado 3 anos, isso é chamado de direito de prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. O processo ficou parado, sem movimentação ali, né? Depois foi aberto o processo, mas ficou parado, prescrição intercorrente.
Passou 3 anos, de ofício, eles deveriam dizer assim, olha, ficou parado aqui 3 anos, arquivado. Acabou. Não vai mais ter como punir, né? Agora, se de ofício não ocorrer, né, pode o autuado, né, peticionar, né, peticionar é tipo um pedido, né? Então ele vai peticionar dizendo, olha, o processo está aí, está parado, né, sem movimentação já há 4 anos, né? Requeiro então que ele seja arquivado, né? Arquivado e acabou. Beleza? Agora, vamos então para o 39. E daí ele diz assim, ó, com o que inicia o processo de fiscalização? O processo de fiscalização inicia-se com a lavratura do auto de infração, né? Devendo observar a seguinte forma. Eu não botei porque eu achei que ele ia ser meio... Deixa eu abrir aqui. Ó, vou puxar aqui com vocês, mas eu não vou ler todo ele ali, para ideia que você também pesquise, né? Se quiser, você até pode fazer. Mas quando eu fui montar a apresentação, ó, entrei no CFC, entrei em legislação, resoluções, tá lá, ó, 1309, consulta, lá. Aí a gente sempre dá uma olhadinha, ó, as novidades, beleza, ó. Vê se está em vigor, ok. Eu quero abrir em PDF. Abre em PDF. A gente está lá no 39. Ctrl F. Artigo 39. Está lá, ó. Então, aqui ele mostra, ó, livro 2, título 1 do processo de fiscalização. Como é que inicia o processo de fiscalização? 1. Capeamento com cores próprias, distintas entre processos abertos contra profissional, que será azul, e os abertos contra pessoas físicas ou pessoas jurídicas em cor cinza. Na face anterior, deverão constar no mínimo as seguintes informações: número do processo, nome do autuado. Então, aqui ele tem toda uma formalização de como é que funciona. Ó. A cada 200 folhas, vai ter um novo volume. Tá? A gente estava conversando e o Osmar, ele já fez essa disciplina, mas o Osmar, ele trabalha na contadoria, né, lá do fórum. É isso, né, Felipe? E o que acontece? Hoje em dia está no processo eletrônico, mas quem trabalhava no fórum, ele ficava responsável, né, por daí organizar, chegou a tantos números de folhas, aí você bota uma outra capa, vai ter volume 2, volume 3, e você vai ter nos vários volumes. Hoje em dia a gente vai tudo para o eletrônico. E esse é o caminho para tudo, né? Então, daqui a pouco, é claro, sempre vai ter aqueles processos que são mais antigos, que no momento ainda é físico, né? Mas aí você tem todo um processo de se tornar ele digital, vai acontecer com tudo. Eu, na qualidade de advogado, já teve um processo grande que a Justiça do Trabalho pediu, então, para que uma das partes, né, eu era uma das partes, que pegasse o processo em carga e que, né, requisitasse, então, que, não com essas palavras, mas era do tipo assim, ó, pede aí para o pessoal do teu escritório digitalizar, apresentar os nomes, né, organizar e peticionar, né. Bateu uma tristeza em mim, no primeiro momento, que eu pensei assim, não, eu quero fazer. Depois eu pedi ajuda, né, para o estagiário. O estagiário ajudou e coisa e tal. Deixei eles todos. Alguns arquivos. Aí tem aquelas maldades que o arquivo fica muito pesado. Aí você tem um arquivo digitalizado, mas aí você começa a mexer na questão do tamanho. E perfeito. Ficou lá, né, e ficou bem bacana, ficou bem legal. Coisa, e depois ficou muito mais prático. Por quê? Porque o processo era em Blumenau e o escritório não era em Blumenau. Então, quando tinha alguma movimentação, eu tinha o deslocamento, né? Então, para mim também foi mão na roda, já estava morando em Blumenau, então eu peguei o processo em carga, fiz toda a digitalização dele, devolvi o processo, mas daí ficou muito melhor para digitalizar, para peticionar, perdão. Ó, então aqui ele traz as informações, e por isso, né, que é uma questão mais aqui de detalhamento e tudo mais, acabei não colocando tanto aqui na apresentação.
Deixa eu vir para cá, vamos voltar para a nossa apresentação. Artigo 40. Só ver um negócio aqui no meu arquivo. Só ver um negócio aqui. Oi, fala aí, fala. Por favor, Felipe. Uma das partes pega o arquivo antigo, do processo antigo que está rolando, e digitaliza para anexar no processo, certo? Como, perdão? Tem as duas partes. E eles pedem para uma digitalizar o processo todo, se for antigo, para transformar em digital. Tipo assim, o cara pode pegar para digitalizar e ver que é uma prova contra ele e, tipo, não digitalizar? Assim, ó, bem comentado, tá? O que acontece? Vamos falar assim, ó. Na Justiça Estadual, que é o que a gente tem o fórum aqui do lado da nossa faculdade, eu não tive essa situação. Essa situação era o quê? Isso eles mesmos fazem. Teve uma mudança de sistema do ESAG para o EPROC, então os que já eram digitais, eles mudaram o sistema, então eles fazem toda a organização, tudo certinho. E o que eu tive foi na Justiça do Trabalho. Só que daí, tudo o que era da questão do direito já tinha sido tratado. E eu estava justamente na questão do cumprimento da obrigação. Então, eu já tinha sentença, eu já tinha condenação da reclamada, o meu era o reclamante, né? Eu tinha a condenação da reclamada e eu tinha, inclusive, os cálculos do perito apresentados ainda no físico, tudo até, né, aparecia até eletronicamente já, e ele só não tinha o resto do processo. Por que foi pedido para que fosse digitalizado? Porque eles falaram assim, ó, se a parte quiser algum documento que esteja ali, alguma questão original, né, se manifeste, porque senão depois o processo físico vai ser incinerado, vai ser dado fim nele. E não ia mais ter uma discussão a respeito de alguma prova, né? Existe um procedimento, e aqui a gente vai ver também, existe um procedimento lá no Código de Processo Civil chamado restauração dos autos. O que é uma restauração dos autos? Bem legal a dúvida do Felipe, até para a gente conversar e trocar uma ideia. Eu tive um conhecido meu que ele foi nomeado perito, tá? Ele foi nomeado perito, ele pegou vários, teve vários processos como perito. E eu não sei o que aconteceu. Então, assim, ó, às vezes eu gosto de falar algumas coisas que são, assim, que vale para a vida toda, tá? Vale para toda a vida, né? Então, assim, ó, apesar de que algumas coisas, tipo, quando às vezes eu recebo algum valor, alguma coisa assim, eu acabo não passando recibo, por exemplo, entre sócio ali do escritório, né? Mas eu sempre disse, ó, tá tudo certo, não tem nada para receber, se quiser eu faço mais. Assim, ó, sempre quando você tem uma transação, coloca ali no papel, né? Por exemplo, né? Vai ficar gravado, né? Eu já paguei 2 vezes a minha avó por um dinheiro que eu peguei uma vez com ela, né? Eu falei, avó, precisava de não sei o quê. Ela falou, não, Rafael, pega. Mas assim, ó, eu não vou poder te dar. Mas depois tu me devolve? Eu falei, não, devolvo, né? Uma questão, já fazem muitos anos, claro. Eu devolvi para ela. Na época que R$200 era alguma coisa, né? Tipo, R$200 hoje em dia é uma nota, mas R$200, né, antigamente, com 33, o cara enchia o tanque do carro, né? Então eu peguei R$200 emprestado com ela, devolvi. E ela guardava o dinheirinho dela. Aí, devolvi, paguei, tenho certeza absoluta. Passado um tempo, ela falou assim, Rafael, imagina, tua avó pede pra ti, né? Rafael, tu não podia me devolver os R$200? E daí? A sua avó que deu tudo pra você, que ajudou e coisa e tal, né? O que eu fiz? Quem paga mal, né? Dei os R$200, agradeci mais uma vez e pedi desculpas, né? Eu falei assim, desculpa, vó, pensei que eu tivesse devolvido, né? Tipo, mas está aqui pela segunda vez, né? E daí, para mim, se eu faço com pessoas da minha família, se eu recebo, eu conto sempre na frente do cliente, com o cliente, com tudo, eu conto, e tudo que a gente faz com recibo. Eu tenho claro, questões do escritório não. Questões do escritório a gente imprime o documento, pega a assinatura, digitaliza e fica no arquivo eletrônico. Por exemplo, eu recebo muita carteira de trabalho,
Então, eu recebo a carteira de trabalho, se às vezes eu não devolvo na hora. Tipo, hoje, recebi a carteira, falei, ó, dá um minutinho, digitalizei, devolvi, ó, tá aqui, tá tudo certo, tem toda a documentação digitalizada, não preciso ficar com documento nenhum seu aqui comigo. Eu vou precisar só de tais documentos que ela não tinha no momento, beleza? Mas se eu fico, na hora que eu devolvo, eu entrego. Por quê? Olha o que aconteceu já comigo lá em Brusque. Não era da minha época, só que o escritório é muito organizado. A pessoa chegou, estava eu e um sócio do escritório de Brusque, e ela falou assim, doutor, eu vim aqui para saber como é que está o meu processo, e eu tenho minhas carteiras e minhas coisas aqui. Olha a maluquice. Aí ele falou assim, olha, senhora, eu acho que não sei o quê, só um minutinho. Aí assim, ó, o que é legal, né? Todos os computadores a gente tinha em rede, né? Então, entra na base de dados, tem um resumo de pastas com cada uma das pessoas, com os documentos e com todo um histórico, legal? Então, histórico, a cliente veio em tal dia, voltou em tal dia, pegou a carteira, comentou isso aqui. Aí ele falou, olha, senhora, o que eu tenho para mim é assim, a senhora veio, a senhora voltou, a senhora disse que não ia fazer nada nesse momento, a senhora pegou a carteira, dela falou, é verdade. Agora imagina a bucha se você não tem esse histórico. Então, assim, ó, algumas pessoas podem até pensar assim, o professor em alguns pontos, realmente quando você é mais novo, você acha que essa questão assim burocrática não é muito burocrático, mas assim a questão organizado é extremamente importante, né? Então, imagina se não tivesse, o advogado fala assim, não, então, né? Tem uns advogados, desculpa, não, advogado não existe. Mas tem pessoas, né, que às vezes o cara fala assim, não, já estou entrando com recurso, o cara nem sabe, nem entrou com coisa alguma, né? Eu tive uma situação que um amigo me perguntou, eu falei, cara, vê com o teu advogado, não quero me intrometer. Não, Rafael, por favor, porque eu estou com um problema e coisa e tal. Eu falei, cara, ó, tá aparecendo isso aqui. Ele falou, né? Aí eu falei, conversa com ele, verifica essa informação aqui é pública, né? Só te orientei porque tu não sabia consultar, mas aí tu conversa com ele, beleza? Felipe, respondi, acabei conversando um pouquinho mais a respeito ali da pessoa não apresentar uma prova. O que é pedido para tomar todo um cuidado é de você ter um controle com você. Então, se por algum acaso algum documento desapareceu, ou que nem aquele meu colega que eu estava falando que era perito, ele perdeu o processo. Ele perdeu o processo. Aí eu falei, cara, me diz uma coisa, será que tu não entregou esse processo? Será que tu não chegou lá na vara, né? Sei lá, segunda vara, terceira vara, primeira vara civil, e entregou os autos físicos? Ele falou, não sei. Aí eu falei, cara, mas pega teu protocolo, tu não tem aquele livrinho, né, um caderninho de protocolo, né? Porque eu digo assim, ó, que eu falei, no escritório eu faço em folha porque eu digitalizo e entrego. Mas se é uma coisa minha, cara, com tudo. Deixei meus documentos aqui na faculdade porque me registraram em Itapema. Livrinho de protocolo, para tudo. Até os negócios da escola do meu filho. Tem que deixar lá não sei o quê. Livrinho de protocolo, tá? Ele falou, eu não uso livrinho de protocolo, não tenho nada, não. Aí eu falei, cara, que zebra. O que é feito? É aplicada uma penalidade no cara, tá? Dá uma zebra grande, uma multa e tudo mais, e é feito um processo de restauração dos autos. Então eles vão pedir para as partes, para que eles, né, apresentem as informações para que eles possam restaurar, né, fazer um novo processo físico. Graças a Deus, hoje em dia tem a questão, né, da internet e tudo mais, então, assim, não tem mais esse negócio de extraviar o processo. Existiria a possibilidade do processo, sei lá, um problema de hacker, alguma coisa assim, desaparecer. Até hoje nunca vi, né, existe uma preocupação muito grande, né, ou pelo menos eu me preocupo talvez até mais do que o coisa, mas eu tenho essa preocupação, mas funciona bem direitinho. Beleza, Davi? Felipe, agora acho que eu respondi, né? Sim, cara. Imagina. Então tá. Artigo 40. Auto de infração é o documento hábil para atuação e descrição de prática infracional cujos indícios de autoria, materialidade e tipicidade estejam caracterizados. Isso aqui é bem direito penal, né? Então, assim, ó, tem a autoria, a materialidade, né?
aqui ele fala também a questão da tipicidade para dizer assim, que há o crime, né? Então, tem o autor, né? Sabe quem que é o autor? Materialidade realmente ocorreu e está enquadrado, né, como uma infração, como um crime, tá? Tipicidade é porque, assim, ó, para que haja um crime, ele tem que estar tipificado, ou seja, ele tem que estar lá, tem que existir o artigo na lei, né? Então, assim, por exemplo, o artigo não diz, né, no Código Penal, não diz assim, você não pode matar. Não existe, assim, uma vedação, não mate, né? Ele diz assim, ó, né? Agora, tá lá, tipificado, matar alguém, né? Subtrair coisa alheia móvel, né? Aí, ó, mediante, né, o emprego de... Aí você vai. Então, assim, ele não diz que você não pode, mas sim, você faz, matou alguém, né? Questão de caluniar, injuriar, e daí ele traz, né, o tipo penal e qual que é a penalidade. Então, matar alguém, qual que é a pena? Lembra o que eu comentei com vocês quando eu falei sobre a imprescritibilidade, né, que eu falei, olha, uma questão de pressão e tudo mais, você vê que teve toda uma pressão em relação aos crimes contra as mulheres, ou pessoas que agem de forma, né, contra o gênero feminino. Então, você já tinha um homicídio, né, você sempre teve lá o artigo 121, homicídio, né, ou homicídio, matar alguém. Aí você tem o quê? Você tem a figura, né, de matar, mas não na questão da qualidade da mulher, que é a história do feminicídio, né? E assim vai conforme as mudanças que a gente vai tendo na sociedade. Então, alguns tipos penais podem vir a desaparecer, ou a punição pode ser menos grave, ou ele pode ainda mais, né, ou pode aumentar ainda mais. Como, por exemplo, existia uma preocupação muito forte com a questão de roubo, né, de gados, de animais e tudo mais, então foi aumentada a pena, né, para quem rouba, né, a questão de roubo e furto de semoventes. Eu, atualmente, a gente estava conversando um pouquinho na aula de intervalo, e daí a gente falou a respeito do direito penal, e que vai empolgando. O direito penal, ele é apaixonante, porque você vê ele no dia a dia. Então, quando eu fiz a graduação, né, você se empolga e coisa. Só que talvez depois, na atuação, né, no escritório a gente tem forte a questão do direito penal, né, tanto na questão do direito penal militar, né, em relação aos policiais militares e tudo mais, quanto, né, questão dos diversos crimes, porque o cara sempre tem que ter uma defesa, né, uma defesa técnica. Então, o escritório trabalha forte nisso. Mas depois que eu terminei a graduação, né, a gente se apaixona e tudo mais, mas nunca atuei no direito penal. Graças a Deus tem um escritório que é fera nisso, muito bom, mas não, né, me perguntaram assim, Rafael, mas será, né, que tu ter perfil, né, para lá no presídio, vai no presídio, daqui a pouco o cara fala, né, cometi o crime de tráfico e tudo mais, né, como é que seria? Né? E daí realmente o assunto é cativante, apaixonante, porque é questão do dia a dia, você vê, mas depois para atuar, né, não pensei. É claro que na atuação tem advogados que não trabalham em alguns tipos de crimes, né? Crimes, por exemplo, né? Aí bem, daí não quero falar, mas tem coisas que o advogado diz assim, ó, esse tipo né, questão da tipicidade, nisso aqui eu não atuo, né? Tenho filha, tenho filho pequeno, não concordo, cara, me desculpa, procura outro advogado que não atua, né? E tem profissionais que dizem que atuam. Teve um conhecido, quer dizer, eu conheci ele depois, mas ele contou que ele absolveu uma pessoa porque ele estava convicto que a pessoa não tinha cometido aquele crime com a própria filha. E aí, beleza, aí daqui a pouco a mãe da criança falou, poxa, ainda bem que o senhor livrou o fulano de tal e não sei o quê. E quando a mulher falou, ele disse assim que ficou claro para ele que ele tinha absolvido uma pessoa que era culpado, né? E ele disse que ele se sentiu tão mal, ele disse assim que ele queria agir com as próprias mãos. E daí ele falou assim, ó, eu não atuo, foi tão grave para ele que ele falou, eu não atuo com direito criminal, não é para mim, ele disse que embrulhou o estômago dele
e daí ele foi para uma outra área, né? Não tive essa situação e também não atuo, né? Mas o escritório faz, né? E realmente tem que ter um advogado na defesa, porque na verdade o processo não pode andar sem a ampla defesa e o contraditório, tá? Tem que ser garantido ao direito e não pode haver tipo assim, ó. Por isso que vocês veem às vezes a questão do tribunal do júri, que é crime contra a vida. Se o advogado sair, não tem como o júri continuar sem o defensor, tá? Beleza? Bate-papo com vocês, né? Senhores, continuando. Observada a caracterização de duas ou mais infrações distintas em uma só ação fiscal, deverá... Aqui ele está falando do procedimento, como é que deverá acontecer. E aqui a gente já começa a pensar depois como é que vai acontecer na hora de você medir a punição. Tá? Então, são duas infrações de naturezas distintas. São dois crimes, né? Não é a mesma coisa duas vezes. Dois crimes de natureza distinta em uma só ação. Então, quantos autos ele vai lavrar? Um auto, capitulando e tipificando individualmente todas as infrações, porque pode ser duas ou mais, né? Então, ele vai colocar todas as infrações num auto só. Observada a caracterização de duas ou mais infrações de mesma natureza em uma só ação fiscal, deverá ser lavrado apenas um auto, indicando quantas vezes a infração foi cometida. Então, o cara cometeu tal situação lá para 20 empresas. Né? Parágrafo 3º. O auto de infração pode se originar de ofício. Então, de ofício pode, está escrito aqui. O auto de infração pode ser de ofício. Ou após a denúncia do interessado, né? Regularmente aprovada. Então, devendo, né? O que é necessário? Por que eu trouxe aqui, né, a questão da caracterização? Porque lembra que a gente falou que nosso objetivo é tentar buscar uma nulidade ou anulação de algum ato? Então, existe uma certa formalidade aqui para que seja válido o documento ou que seja válido o processo. E aqui a gente vai verificar os requisitos da formalidade. Quer ver um exemplo? A gente está conversando e na nossa conversa, talvez alguns estão pensando assim, professor, o que eu gosto mesmo é o direito tributário. O direito tributário eu quero... É muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, é direito tributário. Aí, no direito tributário, a gente está trabalhando e daí tem uma legislação. Muitas vezes a questão do advogado, que é onde diz para o advogado assim, que o advogado tributário às vezes não precisa saber de cálculo para ser advogado tributário, é porque ele vai trabalhar o quê? Ele vai dizer que a lei ela não atingiu os requisitos, que houve ali uma falha na questão formal, ou na questão do quórum, ou, né, ou da forma com que ela foi, a forma com que ela tramitou, e daí ele diz assim, ó, toda não é questão se houve um novo fato gerador, toda essa lei não existe, não tem validade, tá? Né, algumas das possibilidades. Professor, isso dá certo assim, super fácil. Não, né? Não é tão fácil, né? Não, o pessoal que também tá legislando também não é bobo, né? Mas acontece, né? Acontece. E às vezes, né? Às vezes, o que eu queria comentar agora, fui pensando quando a gente estava conversando, é o seguinte: nós estamos, né, em outubro de 2020, a gente está num ano eleitoral para a candidatura de prefeitos e vereadores, e daí tem muitas pessoas que eles estão lá apresentando seus projetos. Nessa deles apresentarem os projetos, às vezes o cara está falando assim, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o vereador está empolgadíssimo, está com gás total. Só que às vezes não é competência do vereador. Então, assim, por exemplo, a Polícia Militar, ela é do Estado, ok? A Polícia Militar é do Estado. Então, assim, o vereador, será que ele vai dar palpite na Polícia do Estado, se ele é do município? Talvez o deputado estadual, sim, né? Mas ele pode pensar, não, tem a ideia, então, de uma guarda municipal. Aí as coisas começam a mudar, sabe? Mas, assim, ó,
Ah, eu vou mexer no Código de Trânsito. Será que o vereador tem competência para mexer na legislação que trata a respeito do trânsito? Né? Para quem ficou curioso, onde é que é visto a competência, né? A Constituição Federal, ela vai trazer o que é competência da União, o que é competência do Estado, né? Qual que é a competência de cada um, né? O que é a competência residual, e é lá que vai dizer. Em alguns momentos ele vai dizer assim, ó, isso aqui só quem pode legislar é a União. Ah, isso aqui, quem legisla é a União, a questão, né, das características gerais, mas daí depois os outros também podem fazer. Como, por exemplo, se a gente for pensar a questão tributária. A questão tributária, a gente tem a União, a gente tem os estados e os municípios. Direito penal, só a União. Tá? E assim tem vários. Aí você pega a Constituição Federal e você vai ver ali a respeito da competência. E também em relação à competência na questão administrativa, né? Não só a questão de legislar, mas a questão, né, do que é a atribuição de cada um. Beleza, vamos adiante. Então, ele deve ser o auto de infração lavrado com clareza, sem entrelinhas, sem rasuras e sem emendas. Também deve mencionar, ó, eu vi que eu tirei o inciso 1 ali, né? Mencionar local, dia e hora da lavratura. 5. Vendo que eu fiz uns espaços, né? Mas daí vocês verifiquem tudo. Porque eu quis pegar os pontos que eu achava principal ali. Narrar circunstancialmente a infração. O que foi que houve? 6. Indicar o tipo de infração, bem como a capitulação da infração e da penalidade prevista, combinando, quando cabível, os dispositivos disciplinares com os éticos. Já que a gente falou tanto de direito penal, o que acontece no direito penal? O delegado, ele apura e ele diz qual que é o crime, né, que ocorreu lá. Tem toda uma investigação, ele diz qual que é o crime. Depois, no final, o juiz é que vai, né, ele vai fazer as provas judiciais e ele é que vai definir. Foi um furto qualificado, né? Foi, qual que foi? Aí ele vai dizer, então, tipo assim, por exemplo, às vezes é apresentada uma denúncia, né, a questão do dolo eventual. O motorista de trânsito, ele tinha intenção, era o dolo eventual. Aí depois, na sentença, o juiz diz, não, olha, na verdade, não houve a intenção, não houve o dolo, né? Mas houve sim a questão, né, da culpa. Então, isso aqui é um caso de um homicídio culposo. Tá? Então, isso... Mas vocês veem o seguinte, o membro do Ministério Público, quando oferece a denúncia, ele vai dizer qual que é o crime. O delegado, ele também menciona. E aqui, mesma coisa, auto de infração, né? Que ele não vai dizer, aconteceu isso aqui, se vira aí julgador para ver o que é. Ele vai colocar qual que é o tipo da infração, né? Penalidade, vai mencionar tudo ali no auto de infração. Parágrafo 4º. Lavrado o auto de infração, não caberá modificação dos seus termos, salvo nos casos em que houver erro ou imprecisão na tipificação e capitulação da infração atuada. Senhores, olha só. Deixa eu ler o 5º, porque é o 5º que a gente vai querer explicar. Diz assim, ó. Constatado qualquer dos vícios previstos no parágrafo anterior, o auto deverá ser retificado, reabrindo novo prazo para defesa. Então, assim, ó, imaginem vocês, é lavrado um auto de infração com uma determinada penalidade, beleza? Aí você se defende. Você vai se defender do quê? Vai defender do tudo? Não, você vai se defender do que você está sendo acusado, né? O cara não diz assim, olha, eu estou sendo acusado disso, mas eu queria falar também que na semana... Não. Você está sendo acusado do quê? Disso. Então, você se defende desse ponto. Ok. Aí, você se defendeu, aí ele diz assim, não, a gente se equivocou. Na verdade, era uma outra coisa. Eu estou querendo dizer o seguinte, se mudou e você se defendeu, né? Tipo assim, foi dito A, você se defendeu de A. Aí não era A, era AB. Era AB, não era A, era AB. Não, então tem que reabrir prazo para então que eu me defenda do AB.
né? Concordam? É trabalhado na questão da lógica. Por que é importante constar aqui? Porque assim, ó, às vezes o julgador podia chegar e dizer, não, já foi feita a defesa, então está na norma. A norma vai dizer, alterou, né, foi feita uma retificação, foi feita uma alteração, abre prazo de novo, abre prazo para a pessoa se defender. Tá? No processo de fiscalização, a retificação do auto de infração só será permitida até o julgamento de primeira instância. Né? Não vai ter julgado, depois o cara muda e aquilo... Imagina que loucura que ia ser um negócio sem fim, cada vez ficar mudando para tentar condenar. Tipo, não, vou mudar porque não consegui a condenação, então eu acho que aqui na fiscalização... Né? Não. Né? Então, a retificação desse auto só vai ser permitida até o julgamento de primeira instância, exceto nos casos de alteração da capitalação, tipo assim, dizer qual que é o crime, ok? Tipo, qual que é o capítulo, qual que é o artigo, né, da infração autuada, desde que mantida a tipificação original. A ideia é assim, ó, é uma questão de... É para não ser uma coisa completamente diferente, sabe? Você tentou com um processo em relação à retenção de documentos, aí depois o cara diz, não tem nada a ver com retenção de documentos. Na verdade, o que aconteceu era uma coisa completamente diferente, que era apropriação indébita, tipo, dos recursos financeiros. Tipo, começa a fugir, sabe? Beleza, agora a gente vai para o artigo 41. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo comigo? Firmes e fortes? Sim, né? Imagino que sim. Vocês veem como a gente vai vendo coisas, ou como a gente vai trabalhando os artigos, e a questão da interpretação, tentar trocar uma ideia, tentar, né, buscar algum caso, alguma coisa para ficar cada vez, para não ficar tão abstrato e ficar mais no concreto, para você ter uma noção um pouco concreta, na verdade, seria apresentar o caso, né, o problema, mas para ter pelo menos um norte ali. Beleza? Estão comigo? Sim. Que bom. A denúncia deverá ser formulada por escrito e conter os seguintes dados. Aqui a gente chegou já a fazer a denúncia, foi bem bacana. Então, quais são os dados que devem conter uma denúncia? O órgão ou autoridade administrativa que se dirige. Lembra que tinha lá bem certinho, né, para quem se dirigia? Quando eu trouxe o modelo, eu trouxe já o modelo, mas sem o nome, né? Mas quando você entra no site do CRC de Santa Catarina, ele traz, inclusive, né, a menção ali, né? Identificação do denunciante. Aliás, deixa eu abrir aqui com vocês. Já que a gente está aqui, já que a gente está online, vamos ver se a gente visualiza bem fácil aqui. Ó, eu estou aqui. Cadê meu mouse? Aqui. Eu vim aqui em legislação, né? Acabei abrindo o arquivo. Vou voltar um pouco mais. Vou voltar mais um pouco. Mais um pouco. Aqui eu estou no site do CFC. Aí eu tenho, ó. Vamos ver. Institucional, Conselho, Cartas de Serviços. Que coisa, né? Aqui, ó. Conselho, Planejamento, Organograma, Conselheiros, Estações. É difícil, né? O cara disse que quer fazer ao vivo, daí o cara olha, não se lembra, daí passa vergonha. Agora eu vou passar vergonha, porque eu pensei que ele estava tipo, vamos ver, cartas de serviço. Não. Bem, enfim, vai ficar gravado e com o professor falando bobagem. Que disse que queria fazer, que queria abrir. Que burro, desculpa. Vai ficar gravado. Não, professor, o professor não falou que era no CRC de Santa Catarina? É no CRC de Santa Catarina. Né? Por quê? Porque ele vai fazer no estado. Eu vou entrar no site direitinho, tá? Eu vou entrar no site direitinho. Para não... Viram que dava até para pesquisar ali como denúncia.
Aliás, depois eu tenho que procurar alguém para editar meus vídeos, né? Ficar bonitinho. Ó, tá aqui de cara, eu pensei, meu Deus, mas como é que era tão fácil? Tá aqui, ó, fiscalização, ó. Fiscalização. Aí ele mostra, ó, fiscalização eletrônica, tá vendo, ó? Lembra que a gente foi fazendo, né? Você pode fiscalizar, solicitar. Aqui, ó, formulários e modelos. Ó, entrei no site, fiscalização, formulários e modelos. Ó, requerimento de denúncia, modelo básico de responsabilidade, modelo de defesa, modelo de recurso. É daqui, modelo de pedido de fotocópia. Eu quero tirar fotocópia de processo, tá? E modelo de comunicação. Então vamos ver aqui, ó. Requerimento de denúncia. Só que o requerimento, eu acho que ele vai abrir online aqui. Não, ele puxou, ó. Ele puxou. Que era modelos. Vou abrir ele com vocês aqui, tá? Porque viram que aquela vez eu mostrei para vocês no site para a gente fazer online, né? Já abriu? Não, tá abrindo aqui, tá mostrando o Word abrindo. Vou puxar para o lado, tá? Vou mostrar como é que é o atualizado aqui. Ó. Ilustríssima senhora presidente do CRC de Santa Catarina, né? Rúbia Alves Megalhães, aparece. O que eu fiz? Quando a gente foi fazer, eu tinha tirado a questão aqui da presidente, mas esse é o modelinho, ó, atualizado, e que a gente fez para a nossa M1, né? Ah, professor, eu fiquei curioso, onde é que eu acho o modelo de defesa? A gente vai fazer uma defesa, assim que a gente acabar nosso conteúdo, ó. Modelo de defesa, vou clicar, vou abrir. Agora já está abrindo aqui do lado certo aqui para vocês. Ó, Conselho Regional de Contabilidade, aí já existe um processo contra a pessoa, então ele vai colocar o número do processo. Quem que é o recorrente, né? Ou quem é que está se defendendo aqui, atuado na empresa, e daí aqui, ó, o que ele diz aqui, né? Que deve ter uma introdução, né? Um relatório e a conclusão, né? Dados finais. Que é a lógica é assim, ó, dos fatos, do direito, do pedido. Dos fatos, do direito, do pedido. Que é sempre a lógica. Então, tipo assim, ó, o que aconteceu? Ah, a pessoa está sendo acusada disso, daquilo, mas o que aconteceu realmente foi isso, né? O que diz ali e do pedido. É isso. Tá? Ou, né, a pessoa fala assim, ó, o que a pessoa está sendo condenada disso aqui, aí ele bota, olha, da realidade dos fatos. O que realmente aconteceu foi isso. Então, né, não é o que está sendo dito e tudo mais. Aí depois vai ter assim, né? Aí o que a pessoa vai pedir? Ó, diante do exposto, requer, né, que o processo seja arquivado. Né? Não existe nenhum tipo de... Não existe nenhum crime praticado nem nada, requer que isso aí seja extinto, seja arquivado, né? Ou que haja absolvição ali, né, do autuado. Beleza? Ó, e aqui ele diz, ó, defesa, ó, atuante conclui solicitando, ó, o arquivamento, seja arquivado, ou, né, houve um ato de fiscalização e foi feito um auto de infração. Aí o que ele requer? Requer que seja reanalisada esse auto, né, de infração ali, porque é descabido. Está equivocado. Legal? Esse aqui é um modelinho que a gente vai fazer, bem legal. E é por isso que a gente tem. Por isso que a gente aprende ali a respeito da resolução. Porque, né? Se o cara sabe como se defender, onde bater, ele derruba, né? Do tipo assim, ah, não foi bem isso. Mas com base no quê? Agora, olha, realmente, né? Realmente existe uma suposta prática de um crime que não aconteceu, uma suposta. Mas assim, ó, já quero deixar bem claro, preliminarmente, antes de entrar no mérito, então, antes de entrar no mérito, dizer o seguinte, que isso é de 1900 e lá vai uma bolinha, que isso aí já prescreveu.
Aí depois até se o cara entra no mérito, mas assim, ó, preliminarmente está prescrito. Ou, né, olha, o auto ali não preencheu as formalidades, por isso e por aquilo. Então ele vai mencionar onde que foram os pontos. Aí o julgador vai ver, ele vai ver assim, putz, tá errado esse auto. Dá para corrigir? Olha, aqui tudo rasurado, aqui ó, tudo coisa. Não. Então a defesa está certa e coisa e tal, acabou. Tá? Ok. Voltando. Então, a denúncia deverá ser formulada por escrito e conter os seguintes dados: o órgão ou autoridade administrativa que se dirige, a identificação do denunciante e do denunciado, o endereço do denunciante e denunciado. Lembra que ele pode fazer anônima e deixa eu. Bah, hoje é o dia que o professor vai entrar nos sites aí, né? Olhem aqui. Deixa eu fazer um negócio melhor. Que eu preciso estar com ele 100% com vocês. Ó, olhem aqui comigo. Site do CFC, fomos em legislação, resoluções, a gente já fez esse caminho hoje. Já tem aqui na memória dos pesquisados. Beleza. Ó. Aí aqui, ó, eu vou abrir com vocês bem completinho aqui como ele aparece para mim, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque a gente teve, ó, por que ele está todo riscado? Por que a gente está todo riscado? Porque teve alteração, ó. Lembra? Quando o Davi conversou comigo, eu falei, Davi, eu vou mandar o material, mas ele tem que ser atualizado ali, e eu não fiz essa atualização, ó. De quando que é a atualização ali, ó? 2020, ó. Tá? Então, a 1589 alterou. Por que ela alterou? Vou voltar aqui. Ó, 1589, ó, porque ele mostra os procedimentos para denúncia. Viu que a gente pode ter a denúncia? Ó, até que a gente já pesquisou aquilo outro dia. Opa. Ó, o plenário se reuniu, a gente viu o que é o plenário, e daí ele vai dizer como é que é o procedimento. Ó. Então, aqui o que eu tinha lá do 41, aqui a gente vê melhor. Está faltando algum pedaço? Só ver se está bem direitinho aqui, se está faltando alguma coisa. Não, está perfeito. Ó. Então ele traz ali, ó. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá oferecer denúncia de comunicação de irregularidade da exploração. A denúncia deverá referir a pessoa física ou jurídica que explore atividade ou ausência da profissão contábil, devidamente identificada, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação, CPF e endereço. Aí ele diz, ó, a denúncia pode ser por meio de formulário eletrônico, que quando a gente foi fazer a denúncia eu mostrei que dá para fazer pelo site, no site do CRC. Pode ser feita também por e-mail, o cara pode mandar por e-mail, ou ele pode ser por documento que ele leva diretamente no CRC, nos Correios ou presencialmente, tá? Aí ele explica todos os procedimentos, né? Ó, o denunciante poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a tramitação da denúncia apresentada e, uma vez formulada a denúncia, o CRC tomará as medidas cabíveis para apuração, não sendo possível a retirada ou desistência por parte do denunciante. Então, foi formulada a denúncia. Aí, o denunciante, meio que ele se arrepende, assim, ele fala assim, cara, que zebra, será que eu fiz certo? Aí ele diz assim, quero desistir, né? Aí ele diz, ó, uma vez formulada, o CRC tomará as medidas para apurar. Não é possível retirar ou desistir, né, por parte do denunciante, ok? Aí ele diz, ó, serão recebidos pelo CRC como representação os documentos originários de órgãos públicos em geral, reguladores, técnicos, entre outros. Né? Beleza.
A representação deverá ser representada por meio de formulário eletrônico específico do CRC, por meio eletrônico, e daí ele diz, ó, o representante pode solicitar a qualquer momento informações sobre representação, uma vez formulada a representação. Então, isso aqui, ó, é tudo recente, tá? E ele vai explicar, inclusive, ó, a respeito, ó, da apuração da denúncia, da representação e da comunicação de irregularidade. Então, isso foi tudo algo novo que não existia antes e que nem a gente acabou de ver, ele alterou ali o nosso capítulo 41. Beleza? Ó, é bem curtinho e, na verdade, eu pensei a gente fazer o seguinte, que, na verdade, eu não fui dando muitas, né, não fui um cara assim, dando um monte de tarefa para vocês. Eu vou pedir o seguinte, que, tendo em vista o nosso horário, que vocês aproveitem para, não é, né, podem pegar agora para dar uma olhada, mas para a gente dar uma estudada e até para a gente ficar alinhado, semana que vem a gente conversa e diz assim, aí pessoal, deram uma lida, porque são o quê? São só 3 laudas, ó, 3 laudas, deixa eu ver onde é que... Ó, 3 laudas, que vai tratar a respeito, ó, do procedimento para apuração de denúncia, representação e comunicação de irregularidades. Vai falar lá no parágrafo, perdão, no artigo 8º, era o artigo 8º que eu tinha visto? Ó, o prazo para conclusão, existe um prazo, tá? Esse prazo para apuração da denúncia é de até 90 dias. Então, aquele que é o denunciante, ele também tem uma ideia de quanto tempo vai levar. Ah, professor, dá para prorrogar? Eles podem prorrogar? Está escrito, ó, ele pode prorrogar. Por quantos dias? Por mais 30, né? Desde que seja um motivo justificado. Então, aquele que ofereceu uma denúncia, ele também vai ter esse parâmetro, né? E aqui diz, ó, o CRC poderá suspender os procedimentos. Tá? Lembra o que a gente falou a respeito de suspensão, mas ali era em relação à suspensão de prazos, né? E interrupção de prazo. Mas daí a gente já começa a entender a ideia, tipo assim, ó, aqui é usado suspender e não interromper, né? Então aqui ele suspende os procedimentos. Tá? Legal? Bem bacana, né? Ó. Aí ele diz o que alterou, ó. Alterou o artigo 41, né? Que foi publicado em 2010, né, da resolução 1309. Então, ele fez essa alteração e ele é dia 19 de março. E ele passou a vigorar, porque é o seguinte, tá? O que é importante? Ó, na data da sua publicação, foi publicado dia 19 de março, porque às vezes você vai acontecer uma situação que ela aconteceu no ano de 2019, ou que ela aconteceu em janeiro. Em janeiro, né, a resolução 1589 ela não estava em vigor. Então, você vai se basear com base de como era o artigo 41 anteriormente. Agora, é passado do dia 19... Foi agora, né, foi mês passado, foi lá no comecinho de abril. Daí, então, já conta conforme a resolução 1589 de 2020. Eu achei que é mais importante eu mostrar para vocês como consultar, que isso é bacana, porque eu estou só tentando me lembrar. Me lembrei, ó, por exemplo, agora recente tive um processo, e daí eu conversando ali no escritório, aí a pessoa falou assim, Rafael, verifica porque teve uma alteração legislativa agora em 2019, 2020. Então, assim, por mais que o cara estava afiado, né, não é o meu tipo, algo que, tipo assim, estou fazendo todo dia, então, assim, vou verificar. Aí verifiquei a legislação. Alterou naquele caso específico? Não era para aquela situação, era uma questão que a gente queria agravar, né? A situação, né? Então, não batia, mas é importante você sempre fazer a consulta. Por quê? Porque pode ter tido uma alteração para melhor ou para pior. Por exemplo, o Código de Ética anterior, ele proibia a figura do agenciador, né? Tipo, alguém para estar angariando clientes e tendo percentual. Isso constava lá na resolução 803. Quando teve alteração, não aparece isso, né?
a questão lá do agenciador. Tanto é que eu comentei ali, quando a gente foi fazer algumas questões em exercício, eu falei, olha, tem uma questão aqui, né, que eu até acho que eu tinha feito uma edição nela, mas aqui ela constava, porque era uma das vedações, uma das proibições, que era trazida pela Resolução 803. Legal? Pessoal, em relação ao nosso conteúdo, a gente foi até aqui, que a gente foi até o artigo 41. O artigo 41, na minha mente, eu pensei, cara, eu tenho certeza que isso aqui deve ter sido alterado, por isso que a gente entrou no site do CFC, e daí constava, né, ele todo com um risquinho, e dizendo, né, que ele foi revogado, que é o mesmo que acontece quando se entra no site do Planalto, para pesquisar alguma legislação, ele também vai aparecer com risco, e ele vai dizer, revogado por causa da lei tal, né, ou qual que foi a alteração. Legal? Vou interromper nossa gravação aqui, a gente ainda tem alguns minutos, vou ficar mais alguns minutinhos aí à disposição de vocês para eventuais dúvidas e questionamentos, tá bom?